Só que aqui, ele não leu isso aqui, ó. Tá? Ele não leu essa citação. Ele pulou essa citação. Eu não sei se ele pulou por falta de estudar direito o documento que ele próprio está usando contra mim, ele não está lendo direito, ou se ele leu, ele selecionou aquilo que ele não queria que fosse contra ele. Porque isso que esse Darwin Stone aqui está falando, eu acho que é um padre, eu não fui buscar ainda, mas eu acho que é um teólogo católico. O que ele está falando vai completamente contra o que o Vitor está defendendo. Olá meus amigos, graça e paz, muito bem-vindo ao canal Defensores. Você já sabe, né? Eu acho que você já está cansado. Eu estou trocando aí alguns vídeos com o Vitor do canal Resgate da Alma. Ele resolveu me refutar, eu fiz minha resposta, ele respondeu e agora a gente está na tréplica e eu acho que a quádriplica, não sei como é que chama isso, mas estou além da tréplica, né? Mas esse vídeo, na verdade, é uma tréplica, tá? Esse vídeo é uma tréplica. Eu fiz um vídeo sobre os pais da igreja, ele pegou meu vídeo, separou algumas partes e foi respondendo o meu vídeo. Agora eu vou responder o vídeo dele, né? Essa resposta que ele deu sobre os pais da igreja. Eu percebi que o Vitor, ele sofre daquele problema que Jesus falou: médico, cura-te a ti mesmo. Tá? Ou seja, em outro jargão mais evangélico, ao invés de você mostrar o cisco que está no olho do seu irmão, mostre a trave que está no seu olho. Ele não segue esse ditado. Porque neste vídeo eu vou te mostrar como que ele me acusa de eu não ler os documentos, sendo que ele está interpretando errado e nem está lendo por completo o documento que ele mesmo selecionou para me refutar. Então eu vou colocar aqui o vídeo dele, partes por partes, e nós vamos analisar os erros que ele vem cometendo, que ele nem presta atenção no que ele lê. Ele acha que a ânsia de me responder é tanta que ele não para e pelo menos observa: olha, isso aqui que eu estou falando é um absurdo, isso aqui vai contra o que eu estou dizendo, vai contra mim. Nós vamos ver aqui o vídeo dele. Eu já estou com o vídeo dele aqui no YouTube. Eu vou ajudá-lo, né? Porque como está no YouTube, eu estarei vendo todo o vídeo dele. Então vai ajudar o canal dele. Vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Quem fala é o João Vitor. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a resposta. Bom, eu vou passando aqui, vou pôr no 2x pra gente passar rápido aqui, tá? Pastor Paulo Cristiano a respeito da transubstanciação. O primeiro vídeo deu uma repercussão que eu não esperava, tivemos vários comentários, muitas visualizações. Eu queria já deixar aqui de antemão um briefing, vamos dizer assim, um debrief, na verdade, a respeito do que é esse canal. Tá? Qualquer pessoa as devidas considerações já foram feitas, né? Vou continuar aqui a responder o vídeo do Paulo Cristiano a respeito da transubstanciação. A gente parou no minuto 15, então bora dar andamento aqui a respeito do vídeo. De qualquer forma, vamos citar aqui, após mais delongas, a citação do cardeal Bellarmino, que foi uma das mentes expoentes ali da época medieval para defender as doutrinas católicas, né? E ele vai ter uma citação aqui a respeito da Eucaristia. Ele vai dizer o seguinte: embora as escrituras que citamos acima nos pareçam claras e devam convencer qualquer pessoa que não seja obstinada, é justificável duvidar disso. Disso que a transubstanciação pode ser provada pelas escrituras, né? Quando os estudiosos mais eruditos e perspicazes, como os Scott, em particular, sustentam uma opinião contrária. Então o que Bellarmino está falando? Olha, nós citamos textos das escrituras que alegadamente provam a transubstanciação, provam a posição católica romana. Porém, vamos devagar, tá? Vamos para a procissão devagar aí, porque o santo é de barro. Ou seja, não é todo mundo que acredita nisso. Tá? Transubstanciação, né? Não quer dizer que essa oposição aqui se dá à presença real de Cristo, né, na Eucaristia. Como eu disse, a presença real de Cristo ela é feita pelos ortodoxos, pelos orientais, pelos católicos romanos, vamos dizer assim, pelos luteranos e até pelos calvinistas, né? Essa simbologia que o Paulo Cristiano defende foi depois de Zwingli, né? Não sei o nome dele aqui corretamente. Ele diz que essa simbologia veio depois de Zwingli, né? Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, já citei palavras de Zwingli, né? Que não é apenas uma simbologia, tem toda uma presença de Cristo na hora da Eucaristia. Tá? Eu vou citar novamente Zwingli, outras passagens, outros livros dele, para deixar isso bem claro. Mas ele erra, porque isso aí não começa com Zwingli. A identificação de uma
eucaristia simbólica e espiritual, isso vem desde os pais da igreja, não é com Zwingli. Tá? Então ele está completamente fora da curva, ele não lê os pais da igreja, né? Pelo menos não completo. Onde que ele vai? Ele vai em sites, esses sites meia boca católico aí, como apologista católico, ele vai citar daqui a pouco para mim. Mas vamos dar continuidade aqui. Mas vamos tentar aqui na citação que o cardeal Bellarmino fala, né? Embora as escrituras que citamos acima nos parem são claras e deva convencer qualquer pessoa que não seja obstinada. O que ele está querendo dizer assim? Você tem uma pretensão, né? Se você não quer se opor gratuitamente à doutrina, né? Mas se você está, vamos dizer assim, com o coração aberto ao entendimento, né? À realidade, você vai perceber que a própria escritura já, né? Ela depõe, né? Testemunha a respeito da transubstanciação, né? Na própria Eucaristia, né? No momento ali da ceia do Senhor, da última ceia, Jesus Cristo pega o pão e diz: isto é meu corpo. Eu disse isso no vídeo passado, né? Dizer que o pão não é o corpo de Cristo é dizer que Cristo não sabe usar as palavras. Que Jesus Cristo quis dizer que era um símbolo, mas ele disse que era o corpo. Né? É basicamente dizer que o Logos eterno, o Verbo divino, é analfabeto. Né? É um absurdo teológico, lógico, enfim, afirmar isso. Né? Isso, eu já respondi no meu último vídeo, que foi publicado, que eu subi hoje para a internet, né, para o YouTube. Eu já expliquei muito bem, refutei ele nisso. Essa questão que ele falou assim, olha, como que você vai duvidar do Logos de Deus? Será que você é mais sábio do que Jesus? Jesus falou, isto é meu corpo, isto é meu corpo. Está devidamente refutado neste vídeo, que foi, na verdade, um tiro no pé que ele deu fazendo essa pergunta para mim, né? Vamos deixar ele concluir aqui. Então é isso que o cardeal Bellarmino está dizendo, que as escrituras citadas, né, provavelmente ele deve ter citado essas passagens da ceia do Senhor e de João 6, onde Cristo disse, meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, aqueles que comem da minha carne e bebem do meu sangue, eu estou neles, eles estão em mim e eles possuem a vida eterna, né? Isso fala em João 6 e é lindo essa passagem, leiam João capítulo 6, com o entendimento do que é a transubstanciação. Né? Vocês vão perceber que nada a ver com a doutrina bíblica, perfeito? Ele está dizendo que a transubstanciação está no capítulo 6 de João. Terça-feira vai ao ar um vídeo meu. Então, eu não sei se... Talvez esse vídeo aqui vai sair depois, né? Mas foi na terça-feira, vamos dizer assim, foi na terça-feira passada, um vídeo meu explicando João capítulo 6. João capítulo 6 não diz nada sobre Eucaristia, nada. Muito menos sobre transubstanciação. Isso é coisa de maluco. Acreditar que existe transubstanciação no capítulo 6 de João. Jesus nunca passou Mas nunca passou na cabeça dele falar sobre transubstanciação em João capítulo 6, quando ele fala sobre comer a carne dele e beber o sangue dele. É um absurdo, e eu expliquei isso dentro do contexto literário do próprio Evangelho de João. Tá? Então eu não vou ficar repetindo aqui e refutando ele novamente. Então, quem são esses estudiosos mais eruditos e perspicazes? São pessoas que são obstinadas, né, em sustentar uma opinião contrária. Não necessariamente contrária à presença real da Eucaristia, né? Como eu não consegui achar essa citação aqui completa, no seu contexto, eu não sei exatamente do que está dizendo, tá bom? Mas assim, que a presença real de Cristo já, isso é claro, tá? Talvez que pode ter tido opinião contrária com relação ao modo como foi determinada a transubstanciação, né? Foi explicado por São Tomás de Aquino e tudo mais. Perfeito? Mas é claro que é isso. É claro que é isso. Eles estavam indo... Mas foi isso que eu estou tentando mostrar para ele, que eles foram contra a transubstanciação. Agora, a presença real católica da Eucaristia depende da transubstanciação. Tanto é assim que ela está colocada como um dogma pelo Concílio de Trento. Está lá no cânone. Se você não aceitar a doutrina católica da presença real, do modo católico, como ele é explicado, através da transubstanciação, você está sob anátema. Então não tem como, não tem para onde correr. Ou você aceita a transubstanciação, né, e acredita na presença real católica por meio da transubstanciação, ou senão você está debaixo de maldição. Não tem para onde fugir. Agora, o que eu estou tentando mostrar aqui para ele e provar é que esses eruditos católicos, todos eles, ele deu uma lista enorme, tá, de eruditos católicos, todos eles foram contra a transubstanciação. Essa explicação da presença real da Igreja Católica Romana. Da Igreja Católica Romana. Porque, novamente, eu não sei, parece que ele é meio confuso sobre essa questão de presença real e transubstanciação. É lógico que eles não negavam a presença real. Ninguém nunca negou que o pão, depois da consagração,
é chamado de corpo de Cristo e o vinho é chamado de sangue de Cristo. Ali está o corpo de Cristo, ali está o sangue de Cristo. Esse era o linguajar da patrística. Esse era o linguajar. Agora, é uma coisa completamente diferente um pai da igreja usar o linguajar como este é o corpo de Cristo, nós vamos comer o corpo de Cristo, nós vamos beber o sangue de Cristo para termos vidas em nós, em nosso corpo, em nossa alma, vamos bebê-lo, vamos comê-lo, de acreditar que aquilo se transforma numa substância ali, eliminando a substância do pão. Que o corpo de Cristo elimina a substância do pão e se converte na substância do corpo de Cristo. Isso nenhum pai da igreja pensou. Nenhum. É claro que eles usam algum linguajar muito realístico, tá? De uma linguagem muito realística, forte, mas nem chega perto do que foi proposto na doutrina da transubstanciação. Nunca, 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 nunca. Então, esses doutores aí, eles estão indo contra, esses estudiosos estão indo contra justamente esse modo de explicar a presença real pela Igreja Católica Romana. Aí ele fala assim, não, mas essas pessoas obstinadas, elas são esses eruditos, eles são essas pessoas obstinadas, é contra isso que Bellarmine está falando. Ô Vitor, leia o texto, eu acho que você tem problema de interpretar texto. Olha o que Bellarmine está falando. Ó, embora as escrituras que citamos acima nos pareçam claras e devam convencer qualquer pessoa que não seja obstinada, tá? Ele não está falando que essas pessoas são esses eruditos. Tá? Ele está colocando uma hipótese aqui. É justificável duvidar disso. Duvidar do quê? Que essas passagens sejam tão claras, que somente pessoas obstinadas poderiam ir contra elas. Ele fala, é justificável duvidar disso. Por quê? Porque muitos estudiosos mais eruditos e perspicazes, como Scotus em particular, sustentam uma opinião contrária. Olha o que ele está dizendo. Então, ele não está falando que esses eruditos são obstinados. Ele está colocando uma hipótese que essas pessoas, que as passagens são tão claras que apenas pessoas obstinadas poderiam ir contra elas. Que parece para ele, parecem claras. Né? Somente pessoas obstinadas que poderiam ir contra essas escrituras. Talvez seja realmente Mateus 26, João capítulo 6 e tal. Aí ele vai falar, mas é justificável duvidar disso. Disso o quê? Que essas passagens sejam claras e que as pessoas que estão indo contra elas sejam obstinadas. Quando os estudiosos mais eruditos e perspicazes, como Scotus em particular, sustentam uma opinião contrária. E aí eu elenquei aí uma lista destes estudiosos mais eruditos e perspicazes. Né? Não tem nada a ver com o que ele está falando. É só interpretar o texto como está ali na citação. Só isso. Mas ele levou para um outro lado que não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Vamos deixar ele continuar aqui. Em parte, vamos devagar, brilhante, ou seja, de que literalmente Jesus estava presente nos emblemas do pão e do vinho na hora da consagração. Vamos lá. João Scott, já citado por Bellarmine, Francisco Soares, Gabriel Vasquez, Guilherme Durando, Guilherme de Ockham, Pedro de Aile, Gabriel Dors e Ratramos. Esses eram algumas dessas mentes brilhantes que Bellarmine falou, que era contrária à posição da Igreja Católica Romana medieval a respeito da Eucaristia. Tá? Agora nós vamos fazer... Vou trazer aqui para vocês a questão do... Ele cita ali, né? O Bellarmine fala de Don Scott, né? Don Scott, pegar esse site aqui, né? Don Scott foi aquele que defendeu a Imaculada Conceição, né? O primeiro a trazer essa noção desse dogma. É interessante, pro Paulo Cristiano, né? Aquela citação. Agora isso é interessante. Olha o que ele vai falar. Ele vai tentar jogar contra uma citação. Ele vai tentar me pegar numa contradição. Vamos lá. Do cardeal Bellarmine, onde que ele coloca Dom Scotus como opositor à transubstanciação, ele concorda com Dom Scotus, mas será que ele concorda com Dom Scotus com relação à Imaculada Conceição? Né? É isso que eu quero que vocês percebam. A apologética protestante, ela funciona dessa maneira. Ela utiliza a citação e as pessoas da maneira que lhe convém. Né? Por exemplo, Dom Scotus é útil na medida que ele se opõe, talvez se opõe à transubstanciação. Né? Mas na medida que ele defende a Imaculada Conceição, com certeza eles não vão já aceitar a autoridade, né, o conhecimento, a ideologia de Dom Scotus.
Mas, né, tá aqui, ó, fiel discípulo de São Francisco, Dom Scotus amava contemplar e pregar o mistério da paixão salvífica de Cristo, expressão do amor imenso de Deus, e comunica com grandíssima generosidade fora de si os raios da sua bondade e de sua mão. Daqui está São Tratatus de primo princípio. E esse amor não se revela somente no Calvário, mas também na Santíssima Eucaristia, da qual Dom Scotus era devotíssimo e que viu como sacramento da presença real de Jesus e como sacramento da unidade da comunhão, que nos induz a amar uns aos outros e amar a Deus como sumo bem comum, conforme reportata parisiense, no quarto do... não sei esse nome, pessoal, mas está aqui a referência, da onde Dom Scotus acredita que a Eucaristia é o sacramento da presença real de Jesus Cristo. Tá? Então fica claro ali. Vamos lá. De novo, aquele ditado que eu falei no princípio, no começo do vídeo, eu volto a repetir. Médico, cura-te a ti mesmo. Quando você tem uma trave no seu olho, você tem que tirar ela. Não ficar vendo cisco no olho do seu irmão. E é isso exatamente que ele está fazendo. Ora, se ele fala que eu usei Dom Scotus de modo seletivo, porque eu não vou acreditar em tudo que João Scotus disse, por exemplo, a respeito da Imaculada Conceição. Claro que não. Agora eu pergunto, por que ele não usa as citações de Tomás de Aquino a respeito dessa mesma Imaculada Conceição? Tomás de Aquino não aceitou a doutrina da Imaculada Conceição. E isso é atestado por vários tomistas. O Lucas Manzoli ele tem um vídeo onde ele mostra A por B como que eles não aceitaram essa questão da Imaculada Conceição. O nosso amigo Tiago Dutra, ele tem um canal Fora da Caixinha, onde ele tem um estudo extenso. Ele escreveu um livro de mais de 200 páginas a respeito da Imaculada Conceição. E como que diversos eruditos não acreditavam na doutrina da Imaculada Conceição. Entre eles, Tomás de Aquino, que estava em colisão direta com Dom Scotus. Direta. Agora eu pergunto, por que ele não acredita em Tomás de Aquino, já que ele acredita em Tomás de Aquino quando fala sobre a transubstanciação? Então ele mesmo está sendo seletivo. Ele está caindo no mesmo erro em que ele me acusa. Por exemplo, por que a Igreja Católica ela não adota a teoria da predestinação de Agostinho? Do Agostinho mais velho. Dos escritos mais maduros de Agostinho. Porque ela vai quase praticamente a favor da predestinação calvinista. Mas quando chega aí, o que a Igreja Católica faz? Ela volta para o Agostinho jovem e pega o Agostinho, aquele Agostinho antes das polêmicas com Pelágio, né, que ele falava do livre-arbítrio e tal. Depois Agostinho muda de ideia. Aí a Igreja Católica ela seleciona isso e fala assim, não vou ficar com esse Agostinho velho não, vou ficar com as declarações de Agostinho enquanto ele estava ali antes da polêmica com Pelágio. Então a própria Igreja Católica seleciona o que elas querem dos pais da Igreja. Tá? Os pais da Igreja vai contra, por exemplo, imagem de escultura. Né? Eu poderia aqui ficar citando vários pais da Igreja que condenam imagem de escultura. Aí, mas o que a Igreja Católica faz? Ela seleciona isso. Mas isso é justamente o que ele está me acusando. Não é? Onde ele mesmo está caindo no erro que ele está tentando me corrigir. Já que ele está citando Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino era contra a Imaculada Conceição. E aí, Vitor? Como é que você vai sair dessa? Fala para mim. Né? Então, não é a questão de você acreditar em tudo que as pessoas falam. Ninguém faz isso. O próprio apóstolo Paulo falou, examinai tudo, retende o que for bom. Ninguém vai citar tudo. Por exemplo, Aristóteles, Tomás de Aquino citava tudo de Aristóteles? Não. Tomás de Aquino citava tudo de Agostinho? Não. Agostinho aceitava tudo de Orígenes? Não. Claro que não. Então, o que ele está falando é uma besteira, uma infantilidade, que ninguém coloca em prática hoje em dia. Né? Uma pessoa mais madura, mais inteligente, sabe muito bem que você, dentro de uma medida ética, uma medida possível, você pode selecionar coisas que você está usando para provar o seu ponto de vista de alguns pais da Igreja. Isso não tem nenhum problema. Os teólogos católicos fazem isso, os teólogos protestantes fazem isso. Né? De outras religiões fazem isso, né? Acadêmicos fazem isso. Então o que ele está propondo aí é mais uma ingenuidade que ele nem sabe o que ele está falando.
que provavelmente dos codos estava se opondo à forma como foi definida a transubstanciação. Isso é normal, né? É uma coisa interessante. Eu já falei sobre isso, né? Que é justamente a transubstanciação que é o problema. Não é a presença real. Eu não sei porque ele está rodopiando em cima disso. Ele até explica isso no começo do vídeo, que é aquela questão da diferença de dogma e doutrina, né? A doutrina, por exemplo, a doutrina da transubstanciação, e hoje dogma, ela tem a liberdade de ser debatida entre os teólogos, né? Talvez até para refinamento, para saber exatamente como definir a transubstanciação, ou uma palavra de enfim, aquela doutrina em si. Mas a partir do momento que a igreja se reúne, né, com o seu magistério e define algo como dogma, a igreja coloca uma pedra sobre aquele assunto e diz, ó, é assim que funciona, é assim que nós católicos cremos. Isso é ser católico, né? Ser católico é a gente entender que o magistério sabe mais sobre doutrinas cristãs do que eu mesmo sozinho, né? Basicamente isso. Vamos dar continuidade aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas é esse o problema, Vitor. Leia o Concílio de Trento, meu querido. Leia lá os cânones, onde fala sobre a transubstanciação, sobre a Eucaristia. A Eucaristia da Igreja Católica está atrelada à transubstanciação. É assim que ela explica a presença de Cristo no pão e no vinho, é através da transubstanciação. Está tudo no mesmo pacote. E embaixo tá, se você não acreditar nisso, que seja anátema. Pronto, acabou, é isso. Qual que é o problema? Será que ele não lê os documentos da própria Igreja Católica, meu Deus do céu? As citações corretas dos pais da igreja, nós veremos que os pais da igreja, a posição deles não se coaduna com o que o catecismo diz para nós a respeito de diálogos. Se você tem mais de 18 anos e quer trabalhar com desenho, você não tem tempo a perder. Por isso, desenho são esse é o 6 horas de problema. aulas gratuitas. Livro 2. Esse é o problema de você estar ao vivo aqui, né? Ao vivo não, né? Mas usar a internet aqui. Meu Deus. Vamos lá. Vai acontecer isso aí, viu, pessoal? Vocês me desculpem. É coisas do YouTube mesmo. Olha o que ele vai dizer. Os símbolos místicos, ou seja, o pão e vinho, não abandonam a sua natureza depois da consagração, mas conservam a substância e a forma em tudo como antes. Olha que interessante. Isso aqui já não estava na teologia católica, né? Na teologia católica da transubstanciação. Por quê? Porque para haver transubstanciação, a natureza dos elementos tem que ser transformados, tem que ser modificados. E aqui o próprio teologia vai falar que não abandona a sua natureza depois da consagração, mas conserva a substância e a forma no pão e no vinho. Ele vai dizer mais, olha, para aqueles que são introduzidos nas coisas divinas, a intenção é clara, pois ele desejava que os participantes dos mistérios divinos não prestassem atenção à natureza dos objetos visíveis, mas que por meio da variação dos nomes acreditassem na mudança operada pela graça. Pois sabemos que ele falou que seu corpo natural como grão pão, que também chamou a si mesmo de videira, dignificou os símbolos visíveis, nomeando-os corpo e sangue. Não porque tivesse mudado a natureza deles, mas porque essa natureza havia acrescentado graça. Então, para a teoria, não muda a substância. Se não muda a substância, não há transubstanciação. Se não há transubstanciação, pelo menos esse pai da igreja aqui, ele não é favorável a essa ideia, contraria a teoria católica. Bom, pessoal, eu confesso para vocês que quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei assim, nossa, essa citação do Paulo Cristiano, citação forte, né, Teodoreto, se a gente ler aqui a citação do jeito que ele colocou aqui, né, você vê os símbolos místicos, o pão e o vinho, não abandonam a sua natureza depois da consagração, mas conservam a substância e a forma em tudo como antes. Você olha isso aqui e compara com o dogma da transubstanciação, você fala assim, realmente, tem alguma coisa aqui, você começa a desconfiar. Mas é interessante que eu quero que vocês entendam, isso é como funciona na igreja católica. Quando um dogma ele é proclamado, um dos requisitos é que todos os doutores e santos da igreja, eles têm que concordar de alguma forma com aquele dogma. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, né? Teve uma repercussão esses dias na internet com o pessoal da Fraternidade Nilma, onde o pessoal diz aqui, São Tomás de Aquino negou a Imaculada Conceição, né? Qual é o nosso papel para entender? Entre acreditar que São Tomás de Aquino negou a Imaculada Conceição e acreditar que a Igreja Católica só aprova dogmas em que os santos doutores eram favoráveis, eu fico com essa segunda opção, né? E aí o pessoal da Fraternidade Nilma fez um vídeo excelente explicando a questão da diferença entre os termos de concepção, animação de Santo Tomás de Aquino e concepção para Pio IX, que quando foi proclamado o dogma, né? Então, o que eu quero que você... Isso aí é o seguinte, a Fraternidade Nilma, eles fizeram um vídeo para tentar refutar lá, acho que o Lucas Manzoli, né? Só que o Lucas Manzoli, ele explicou com os maiores estudiosos de Tomás de Aquino no Brasil. Esqueci o nome do cara, me fugiu o nome dele agora. Ele mesmo diz que Tomás de Aquino negou a transubstanciação. O que a Fraternidade Nilma fez? Foi tentar passar pano quente, tentar remendar o negócio. Né? É feio, é isso que os católicos fazem. Quando eles percebem que os pais da igreja vão contra muitas doutrinas distintivas do catolicismo romano atual, eles tentam fazer um somebody love, né? E foi isso que essa Fraternidade Nilma fez. Mas um dos maiores estudiosos de tomismo no Brasil falou claramente que Tomás de Aquino negava a transubstanciação, a Imaculada Conceição. É claro que ele vai falar que ele não concorda com Tomás de Aquino, que ele errou nisso, tá?
mas que ele realmente negou. Não só ele, mas outros também negaram. Vocês entendam. Quando há um conflito entre termos e palavras, por exemplo, não abandona sua natureza, conserva sua substância, é mais provável que natureza e substância para Teodoreto quer dizer outra coisa distinta do que natureza e substância quis dizer para São Tomás de Aquino. Ah, sim. Prova isso para mim, Vitor. Prova que natureza e substância para Teodoreto era diferente de natureza e substância para Tomás de Aquino. Aonde você tem essa prova disso? Fala para mim, da cabeça sua. Novamente, o Vitor está tentando interpretar um texto, mas está interpretando totalmente errado. Aí ele fica dando esses rodopeios, né? Passando pano aí, não, mas não é assim, é porque as palavras, elas são diferentes aqui, que era diferente lá em Tomás de Aquino. Por que elas são diferentes? Qual a razão, qual a justificativa que você me dá? Qual a prova que você me dá que quando o Teodoreto fala em natureza e substância, ele está falando de algo diferente de Tomás de Aquino? Eu vou provar mais à frente, quando ele vai citar aqui um estudo que ele arrumou, não sei aonde esse estudo, né? Para tentar provar que eu estou errado. Vamos deixar ele falar. Em parte concílio de Latão, tá bom? Vamos dar continuidade, não, vamos ler esse texto aqui. Eu achei esse diálogo aqui, consegui ler, e a gente vai observar agora, né? Vamos ver o que esse texto aqui, o que se refere, né, a essa citação. Então, eu pensei que o que ele deveria ter feito? Ir no original dos diálogos de Teodoreto. E ler o original. O que ele faz? Ele vai no artigo meia boca, que não tem nem autor o artigo. Olha aí, não tem nem autor o artigo. Tá? Eu nem posso chamar isso de artigo científico. Ele vai no artigo para tentar me refutar com esse artigo. Mas vamos comentar o que ele vai falar. Depois ele vai tentar jogar para cima de mim. Não, você não leu direito. Leia direito, Paulo Cristiano. Leia direito os seus textos. Vamos dar corda para ele aqui, que depois eu vou mostrar como que ele cai novamente numa grave contradição, onde ele vai passar vergonha, porque ele mesmo não leu o texto que ele está citando para mim. Vamos aqui ele leu primeiro o diálogo segundo, né? O diálogo segundo aqui está falando sobre não abandono sua natureza de consagração. Então, vamos ler então. Qual que é o contexto do diálogo, né? Primeiro aqui. Aí ele vai ficar perdido na leitura. Tá? Ele vai tentar ler o contexto, tá? Para tentar explicar, tal. E aí ele vai ficar perdido, vai ler coisas, vai ler rodapé, enfim, é uma bagunça total. A gente percebe que ele está perdido nessa leitura aqui. O Eranista é um diálogo escrito pelo bem literado Teodoreto, bispo de Ciro, né? Em que um ortodoxo, que representa o pensamento de Teodoreto, dialoga com Eutiquiano, isto é, um seguidor do monofisismo radical de Eutíquis, que afirmava ser a natureza humana de Cristo integralmente absorvida pela divindade, como uma gota de mel que se funde no vasto oceano, parafraseando uma expressão então comum. Então, pessoal, pra vocês entenderem o que a gente vai ler aqui nesse texto, um diálogo funciona da seguinte forma. Vai ter um diálogo entre o ortodoxo e o eutiquiano, onde o ortodoxo representa o pensamento de Teodoreto. Tá? Continuando aqui. O próprio nome eranista é difícil de traduzir literalmente, mas pensa-se sugerir alguém que se veste de uma coxa de retalhos à semelhança da doutrina desse eutiquiano, que seleciona trapos ou barracos de diversas heresias, incoerentes uns com os outros e com as próprias escrituras. Assim, o epíteto pode ser traduzido com alguma... Por que ele está lendo isso? Porque ele nunca leu nada de Teodoreto. Ele nunca leu nada, ele não sabe nada. Então ele está lendo literalmente o que esse artigo está falando. Né? É lamentável, né? Verdade como esfarrapado ou maltrapilho. Né? E agora estamos a segunda solução na tradução deste breve encerco. Parte algo cômica do caráter literalista e difícil de se aperceber neste fragmento isolado por um lado, a sua constante candura em admitir o seu erro e a verdade do seu oponente, quando esta é claramente demonstrada por Teodoreto a partir das escrituras dos padres. Por outro lado, a obstinação, o que envolve os mesmos erros, recusando-se a tirar consequências das lamentações de Teodoreto e reformulando seus pensamentos a cada vez que se encontra no meio de sair. Nesse diálogo essencialmente cristológico, antes de tratar da divina Eucaristia, o eranista, maltrapilho, para provar a absorção da natureza humana do Senhor pela natureza divina, tenta convencer Teodoreto que o corpo do Senhor, que refere essencialmente ao corpo físico com que o Senhor andou sobre a terra, e não sua presença na divina Eucaristia, quanto real, teria sofrido uma mudança de essência e substância e uma transubstanciação a quando da ascensão aos céus, convertendo-se na divindade imaterial. Ou seja, para esse maltrapilho, né, que é o oponente aqui no diálogo de Teodoreto, a natureza humana de Cristo, ela foi transmutada. Cristo deixou de ser homem e passou a ser somente Deus na sua assunção, na sua ascensão. E Teodoreto vai defender o contrário disso. Vai defender que o corpo de Cristo é real
é um corpo divino, material que está lá no céu. Né? Teodoreto argumenta, então, a partir da realidade da Eucaristia, que nem ele, nem o seu oponente rejeitam como o verdadeiro corpo e sangue do Senhor. A gente já podia parar por aqui, né? Eu podia parar por aqui. Por aí a gente já percebeu que ele não entendeu nada do texto. Ele não está entendendo nada do texto. Ele não leu esse texto direito. Ele não meditou no que ele está falando. Ele fala que ele não poderia parar por aqui. Por que ele poderia parar por ali? Só porque falou que ambos acreditam que depois da consagração o pão e o vinho se tornam o corpo de Cristo? É isso a grande refutação dele? Ô Vitor, você tem que fazer coisa melhor, meu querido. Você tem que fazer coisa melhor. Você tem que ser mais caprichado no negócio, mais atento, tá? Você tem que prestar mais atenção no que você está lendo, tá? Porque o que você está falando não tem nada a ver, não contraria nada do que eu estou tentando defender. Nada em absoluto. Vamos deixar ele falar. A gente já teria refutado Oh, meu Deus, de novo aqui. Deixa eu voltar aqui. Já... Esqueci o nome agora. Do Paulo Cristiano. Que nem ele, nem seu oponente rejeita como verdadeiro corpo e sangue do Senhor. Ou seja, nem esse herege aqui rejeita que a Eucaristia é o verdadeiro corpo e sangue do Senhor. Mas nem nós rejeitamos. Nem nós. Os luteranos não rejeitam. Os batistas não rejeitam, como eu já citei documentos batistas, os calvinistas não rejeitam, os anglicanos não rejeitam. E aí, qual que é o problema? Onde que está a refutação aí, Vitor? Eu não estou te entendendo. Sustentando que o corpo do Senhor continua realmente a existir após a ressurreição e ascensão, embora se tenha tornado incorruptível, impassível e glorioso. Em outras palavras, trata-se de uma mudança de estado e não de substância. Tanto Teodoreto como seu oponente veem na... Olha aqui, ele passa rapidinho nessa passagem aqui, ó. Noutras palavras, trata-se de uma mudança de estado e não de substância. Tanto Teodoreto como seu oponente veem na Eucaristia uma analogia com a própria encarnação, que não muda a substância. Não muda a substância. Isso é importante para a gente entender depois, quando vai direto para a Eucaristia, as palavras do próprio Teodoreto, né? Eucaristia é uma analogia com a própria encarnação, que nenhum dos dois se ocupa em questionar. Ou seja, Teodoreto e o Maltrapilho acreditam realmente que Cristo sim encarnou. Né? A questão é que o Maltrapilho acredita que durante a ascensão houve uma mudança na essência e substância do corpo de Cristo. Passou a ser, né, como é que ele fala aqui? Passa a ser o corpo imaterial de Deus, né? Enfim, vamos continuar aqui. Não tendo acedido ao texto grego do Iranista, não estamos certos se foi utilizado precisamente os termos. O que quer dizer esse termo que grego? Quer dizer morfológico e semanticamente, ao latim transubstantiato, transubstanciação. Ou seja, não sabe se estavam realmente usando o termo transubstanciação aqui nesse texto. Todavia, a partir de algumas notas das traduções consultadas, provendo passagem de outros termos gregos, é bastante claro que tem tratado de uma mudança de essência, né? É o termo grego aqui, essência, que é justamente o significado primário de transubstanciação. Aparece também a expressão mudança de natureza, porque não parece criar qualquer distinção relevante. Contudo, usamos transubstanciação entre aspas, dado não corresponder exatamente ao uso e definição técnica do termo na sacramentologia escolástica, e poder incorrer num anacronismo. Vamos. Ou seja, quando você vê nesse texto aqui, que trata a mudança de natureza como se fosse a mesmo termo de transubstanciação da época escolástica, época de São Tomás de Aquino, a gente está caindo em anacronismo. Perfeito? Não obstante as correlações e possíveis implicações evidentes dessa discussão para toda a... Aqui, o que o autor do texto está falando? Você não pode dizer que ali é transubstanciação, tá? Porque senão você vai entrar num anacronismo grave. Mas grave, por quê? Porque Teodoreto está falando no quarto século. Tomás de Aquino está no século XIII. Tá só no século XIII que eles vão usar essa palavra transubstanciação. E não só a palavra, mas a ideia que foi embutida em transubstanciação, que foi embutida na palavra. Toda a explicação tomista que vem desta palavra. Não só a palavra, mas toda a explicação você não pode trazer para o texto de Teodoreto. Tá? Não está nem a palavra e nem o jeito de explicar, e nem a fórmula, e nem a explicação como sendo transubstanciação. Você não pode encontrar isso em Teodoreto. Tá? Se você fizer isso, se você ler dessa maneira Teodoreto, você está fazendo um anacronismo. É isso que ele está falando.
controvérsia eucarística subsequente no... É claro, ele vai falar aqui, olha, que pode ter implicações evidentes. Aí ele já está fazendo o quê? Interpretando, tá? Ele já está tentando fazer uma ligação, mas não que de fato ali existe transubstanciação no texto de Teodoreto, tá bom? Eu estou entendendo o que o autor está falando aqui. Não iremos tratar aqui dessas implicações teológicas sacramentais, sendo nosso esforço simplesmente por uma tradução acessível de uma fonte relevante, uma cadeia de testemunhos patrísticos, que passa também pelo Papa São Gelásio I, pela Epístola a Cesário, enfim, ele termina aqui. Vamos lá, aqui ó, fragmento, diálogo segundo, ou inconfuso. Contexto imediato. O eramista vinha de afirmar uma mudança de substância do corpo do Senhor, quando este assumiu aos céus, querendo assim defender a heresia de Eutíquides. Os santos dons do pão... Você viu que ele está perdido aqui? Eu não sei, talvez... isso é normal, né? Mas ele se perdeu, tá? Ele já leu isso, né? E do vinho são chamados símbolos sacramentais por Teodoreto. Por que são chamados símbolos, né? Isso o Paulo Cristiano fala lá, que o Teodoreto está falando que o pão e o vinho são símbolos, não está falando que são presença real. Tá aqui, Paulo Cristiano, o texto que você mesmo citou, né? Por que são chamados símbolos sacramentais por Teodoreto? Porque não se podia nomear em lugar público, devido à disciplina do arcano ou segredo sagrado à volta dos sacramentos, e especialmente da Divina Eucaristia. Apenas os iniciados, isto é, os batizados após longa instrução, tinham conhecimento que a matéria do sacramento era o pão e o vinho. Ou seja, a Eucaristia, né, vocês chamam de Santa Ceia, era reservado apenas àqueles que eram batizados e eram batizados há algum tempo. Né? Quando você vai numa missa, para vocês terem uma ideia, a gente tem a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Na época dos primeiros séculos, todos os neófitos, né, que chamam, que eles não são batizados ainda, eles participavam apenas da liturgia da palavra. Né? E é por isso talvez que alguns protestantes históricos, né, os historiadores vão dizer que o culto o culto da Eucaristia era igual ao culto protestante, que só tem leitura da Bíblia, né? Mas era exatamente por conta disso aqui, ó, porque a Eucaristia ficava reservada apenas aos iniciados, né? Não porque a cristandade é algum tipo de gnose, alguma coisa nesse sentido, mas pela seriedade que era tratada a Eucaristia, porque a Eucaristia era e sempre foi o corpo e o sangue de Cristo. Então, os pais, os cristãos, eles tratavam isso com tanta seriedade que eles não ficavam permitindo que qualquer um participasse e comungasse do corpo do sangue de Cristo, porque é verdadeiro carne dele, verdadeiro corpo e verdadeiro sangue, né? Ué, mas eu não entendi. O que isso tem a ver? Isso é uma refutação ao que eu estou defendendo? Olha, nas igrejas protestantes, os não batizados não tocam na ceia do Senhor. Tanto é assim que quando eu me converti, a minha igreja, na época de ceia, a porta era fechada e somente aqueles que apresentassem a carteira de batizado poderia entrar para tomar a ceia. Caso contrário, não. Nos cultos de doutrinas, que era chamado cultos de doutrinas, que eram os ensinamentos, as pessoas que não eram batizadas não entravam. Apenas os batizados. Tá? Mas isso implica em alguma questão assim, relevante? Nenhuma. Nenhuma. Como se nas igrejas evangélicas, ou pelo menos algumas igrejas evangélicas, não tivesse isso. Né? Eu ainda peguei essa época, né, quando eu me converti. Peguei essa época ainda. Além disso, na linguagem da época, o termo símbolos não implicava em negação da realidade subjacente aos sacramentos. Que é exatamente o que Paulo Cristiano diz, né? Que símbolo nega a realidade. Onde eu disse isso? Onde eu disse que símbolo nega a realidade? Eu disse que símbolo aponta para essa realidade. Como que um símbolo que aponta para a realidade vai negar essa própria realidade? Vitor, me explica isso aí. Mais tarde, no sétimo concílio ecumênico, em 787, foi discutida a distinção entre a Eucaristia e os santos ícones, e foi rejeitado o uso dos termos símbolo, tipo, figura e imagem da Eucaristia após a consagração. Ou seja, com uma palavra símbolo, tipo, figura e imagem, que a gente vai ver que essas citações vão repetir no vídeo do Paulo Cristiano, eram comumente utilizadas exatamente por isso. Né? Por esse contexto aqui de que, para não nomear em público a questão desse segredo sagrado, e porque ainda não tinha essa negação da realidade para esses termos. Né? Tanto é que em 787 foi proibido utilizar símbolo, tipo, figura e imagem para se referir aos ícones após a consagração, porque após a consagração, o pão e vinho se torna realmente corpo e sangue de Cristo. São João Damasceno caracteristicamente enfatiza nos termos antíticos, frequentemente traduzido como representação, só se deveria aplicar aos dons antes da consagração. E antes da consagração, eles representavam o corpo. Depois eles se tornavam realmente o corpo. Todavia, Teodoreto usava a linguagem do seu tempo, né? Obviamente, sem implicar de modo algum uma doutrina zwingliana. Né? Vamos pro texto aqui agora, depois... Eu acho que esse autor aí nunca leu nada de Zwinglio. Ele não leu nada de Zwinglio. Porque, pelo jeito que ele está falando aqui, ele acha que Zwinglio não acreditava na presença real. Né?
da gente ter entendido o contexto, né? O texto diz, né? O ortodoxo diz, então dizem, os símbolos sacramentais são ofertados ao Senhor Deus para aqueles que celebram os ritos sacerdotais. Do que são símbolos? O Maltapio diz, do corpo e do sangue do Senhor. Do corpo real ou de um que não é real? Do real. Paulo Cristiano, da próxima vez que você citar o texto, leia o texto. Está aqui. É o próprio texto que você citou, está dizendo que são o corpo e o sangue de Cristo, o corpo e o sangue real. Né? Meu Deus do céu. Se ele tivesse lido os diálogos, tá, desde o começo, como eu fiz, ele não estava falando essa besteira aí. Né? Aqui, veja bem, aqui Teodoreto não está falando da Eucaristia, está falando do corpo real de Cristo. Deixa eu voltar aqui, onde ele vai tentar explicar isso. Vamos ver aqui. Ó. Sacramentais que são ofertados ao Senhor Deus por aqueles que celebram os ritos sacerdotais. Do que são símbolos? O Maltapio diz, do corpo e do sangue do Senhor. Do corpo real ou de um que não é real? Do real. Essa palavra aqui, do corpo real ou de um que não é real, não está falando da Eucaristia, está falando do corpo físico de Cristo, o corpo material de Cristo. É isso que ele está falando. Porque o maltrapilho aí, o monofisista, no caso, ele acreditava que o corpo de Cristo foi consumido pela divindade depois que Jesus ressuscitou. Né? E é justamente isso que o ortodoxo, no caso o Teodoreto, está falando. Olha, Jesus continua com seu corpo, por isso nós podemos chamá-lo de homem. Enquanto que o maltrapilho aí, o monofisita, ele vai falar assim, não, a gente tem que chamá-lo de Deus agora, não de homem, porque ele não é mais homem, porque a divindade assumiu o que era da humanidade. Aí, Teodoreto vai para a ceia do Senhor para tentar fazer uma analogia. Aí ele vai falar, então diz-me os símbolos sacramentais que são ofertados ao Senhor Deus por aqueles que celebram ritos sacerdotais. Do que são símbolos? Do que eles são símbolos? O pão e o vinho. Aí o monofisita explica, do corpo e do sangue do Senhor. Aí o ortodoxo, do corpo real ou de um que não é real? Ele está falando, é daquele corpo de Cristo que é real ou daquele que não existe? Porque se Jesus perdeu o seu corpo, a sua humanidade, depois da ressurreição, não tem sentido a gente comemorar a Eucaristia, falando que é o corpo de Cristo. É esse o sentido que está dando o texto aqui. Não essa... Porque, ó, eu até entendo o que o Vitor está fazendo. Ele está levando para dentro do texto todo um pressuposto teológico católico. Ele já está pensando no texto, interpretando o texto com os pressupostos e categorias do catolicismo romano, de transubstanciação. Então ele não consegue se desvencilhar disso. Tá? Ele não consegue ter uma outra visão, ser isento e ver o que o texto está dizendo, a não ser interpretá-lo pela ótica, pela luz, pelas lentes da transubstanciação católica. E aí ele comete esses erros bárbaros de interpretação. Né? Vamos deixar ele falar aqui. Paulo Cristiano, da próxima vez que você citar o texto, leia o texto. Está aqui. É o próprio... Meu Deus do céu. O cara tenta me corrigir quando ele está interpretando completamente equivocado o texto que ele usou para tentar me refutar. Né? O ortodoxo não está falando aqui da Eucaristia, mas ele está interpretando como se ele estivesse falando da Eucaristia. Ele está falando do corpo de Cristo. E não que ali ele está falando que o corpo de Cristo no pão se transformou e a substância do pão sumiu e ali tem a substância do corpo e aquilo é um corpo real. Não é isso, pelo amor de Deus, leia o texto. Se você tivesse lido os diálogos inteiros, você não cometeria esse erro, esse equívoco enorme, essa grosseria de interpretação. Aí ele vai dizer, olha embaixo, o ortodoxo, ótimo, pois o original, representado pela imagem, deve ser real. Quem é esse original, Vitor? É o corpo de Cristo, que ele está no céu. Não tem nada a ver com a transubstanciação, cara. Pelo amor de Deus, leia o texto direito. E ainda ele quer dar uma de... Meu Deus do céu, querendo me corrigir, sendo que ele está redondamente enganado. Médico, cura-te a ti mesmo, médico. Isso que você citou está dizendo que são o corpo e o sangue de Cristo, o
corpo e sangue real. Né? Continuando. Ortodoxo, ótimo, pois o original, representado pela imagem, deve ser real. Variante, né, da tradução. Pois a imagem deve ter o seu original, o seu arquétipo. Assim, os pintores também imitam a natureza e pintam imagens de objetos visíveis. Como aqui é referência 2, né? Aqui Teodoreto usa a antiga analogia entre santos dons e imagens figurativas, enfatizando assim que o corpo do Senhor é real e é visível. Nessa passagem, que não menciona a consagração, só o que se afirma é que o pão e o vinho oferecidos, mas ainda não consagrados, representam o corpo e o sangue do Senhor de forma icônica. Ó, ela não menciona a consagração aqui, não está falando de consagração, está falando que o corpo de Cristo é real e visível, o corpo original de Cristo, como o próprio texto está falando. É isso que ele está dizendo. Né? Aqui Teodoreto usa a antiga analogia entre os santos dons e imagens figurativas, enfatizando assim que o corpo do Senhor é real e é visível. Nessa passagem que não menciona a consagração, só o que se afirma é que o pão e o vinho oferecidos, mas ainda não consagrados, representam o corpo e o sangue do Senhor de forma icônica. É isso. Ele está falando, olha, assim como Jesus ele tem um corpo real no céu, um corpo material, os símbolos que nós oferecemos, ele é real também. Ele é material também. Caso contrário, a gente não poderia chamar de corpo do Senhor. Se Jesus não tivesse um corpo original, um corpo real, material, nós não poderíamos chamar este pão de corpo de Cristo. Teria que ser um pão fantasmagórico, espiritual, alguma coisa parecida, para você fazer a real correspondência. É isso que Teodoreto está falando. Para que esses caras complicam? Meu Deus do céu. Essa premissa pode não parecer clara hoje, mas temos que elaborar. O vinho representa mais patentemente o sangue, por ser líquido de cor rubra. Além desse aspecto visual, há o velho símbolo do sumo da uva como o sangue da terra. Dada a videira, extrair a sua força mesmo em terras pobres, com as suas raízes profundas. Já o pão representa o corpo de forma menos patente, por ser sólido e também por ser alimento, como a carne o é. Além disso, o pão é usualmente escrito ou selado com a representação visível da cruz e com as iniciais, tais como essas iniciais aí, ou outras. Pronto, é o que eu acabei de falar. Ele está confirmando o que eu acabei de explicar aqui. Que representavam o nome do Senhor, aumentando sua iconicidade, por assim dizer. Ou seja, no pão havia inscritos ali as iniciais do nome de Cristo. Né? No rito bizantino, que é um dos ritos mais antigos que existem, né? A partícula chamada cordeiro, que irá ser consagrada, é cúbica e encimada pela inscrição da cruz idonica, o que é também icônico, ao mesmo sentido simbólico e convencional, que depende de se receber conhecimentos significados do símbolo, e não no sentido de representação naturalista, em que se esperaria encontrar a cor da carne ou da pele humana, a forma do corpo dos membros. Né? Vamos continuar aqui ao texto que foi citado. Né? Escrever é a maneira mais Desculpem, profunda gente. de pensar. É verdade. O ortodoxo continua, ora, se os divinos mistérios são representações do corpo real, está aqui o texto original, então o corpo do Senhor é um corpo também agora, apesar do fato de ser divino e de ser o corpo do Senhor, pois não foi transformado na natureza da divindade, mas foi cheio da glória divina. Ou seja, o que Teodoreto está falando aqui? Da mesma forma que o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo, o corpo físico de Jesus Cristo é agora também o corpo de Deus. Né? Não por uma representação, mas de forma real. Esse é o ponto. Tá? Maltrapilho continua. Embora Vamos ler de novo? corpo real, está aqui o texto original. Então, Ele falou, não por uma representação, mas o texto está falando. O ortodoxo está falando, ora, se os divinos mistérios são representações do corpo real, são representações do corpo real. Então, o corpo do Senhor é um corpo também agora, apesar do fato de ser divino e de ser o corpo do Senhor, pois não foi transformada a natureza da divindade, mas foi cheio da glória divina. Ele está refutando o monofisita. Ele está falando simplesmente assim, olha, isso aqui são representações do corpo de Cristo. Se isso realmente é o corpo de Cristo e é material, o corpo de Cristo também é material. Ele não deixou de ser material, ele não foi absorvido pela divindade. Ele não se transformou num corpo fantasmagórico ou espiritual, vamos dizer assim. Né? Mas ele foi cheio da glória divina, apesar de ser um corpo material. Só isso. Mas ele está complicando tudo, ele não está sabendo interpretar o texto. Por quê? Porque ele está na mente dele, ele está vendo pelas lentes católico-romana da transubstanciação. Ele está levando para dentro do texto como se Teodoreto estivesse aprovando a transubstanciação, gente. É coisa absurda, coisa absurda. Ele está trabalhando com as categorias ainda tomistas de substância e acidentes. o corpo do Senhor é um corpo também agora, apesar do fato de ser divino e de ser do corpo do Senhor, pois não foi transformado na natureza da divindade, mas foi cheio da glória divina. Ou seja, o que
Então, daí está falando que da mesma forma que o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo, o corpo físico de Jesus Cristo é agora também o corpo de Deus. Né? Não por uma representação, mas de forma... Não por uma representação, mas o ortodoxo está falando que é uma representação. Gente, ele está perdido, ele está totalmente perdido. real. Esse é o ponto. Tá? Maltrapilho continua. Embora introduzisse o tema dos divinos mistérios, que é a Eucaristia, né? Pois a partir deles, ir-te-ei demonstrar a mudança do corpo do Senhor noutra natureza. Responde então às minhas perguntas. O ortodoxo diz, irei responder. Ficou faltando aqui uma citação 3 aqui, eu perdi. Aqui, ó, representação. O termo, isto é, antítipos. Enquanto tipos é o termo genérico para o selo, estampa ou carimbo, o antítipo é especificamente a marca ou impressão deixada pelo selo. Portanto, cópia ou representação do arquétipo. Primeiro selo, primeiro tipo. Modelo original. Então, quando o Teodoro está falando de representação, ele está falando de antítipos. Perfeito? Vamos lá, as perguntas do Maltrapilho. Como chamas o dom que é oferecido antes da invocação sacerdotal? E aí o Teodoro diz, não se deve dizer abertamente, talvez alguns não iniciados estejam presentes. Seja a tua resposta por enigmas. E aí, né, ou seja, responda de forma enigmática, para os iniciados não ficar sabendo o que é, né, o dom. Ele responde elemento de 7 grãos, e no pão. E como chamamos o outro símbolo, este nome é também comum, significando uma sorte de bebida. Ou seja, ele está falando ali, entre linhas, que ele não podia falar publicamente, sobre o vinho. Né? Mas depois da consagração, como chamas? Teodoreto diz, o que é o pão e o vinho depois da consagração? Como você chama, Teodoreto? Eu chamo de corpo e sangue de Cristo. Ou seja, Paulo Cristiano não leu o próprio texto que ele citou. Meu Jesus amado. Eu não leio, eu só leio inteiro os diálogos. Ao contrário de você, é claro, né? E ele fala que simplesmente porque depois da consagração, o corpo, o pão e o vinho é chamado de corpo e sangue do Senhor, isso é uma refutação a mim e prova a transubstanciação. Meu Jesus amado. Ô Vitor, por exemplo, vai numa igreja, por exemplo, Assembleia de Deus, tá? Vai na Santa Ceia, na Assembleia de Deus. E você vai ver que isso que você está falando, na hora da ceia, é feito. Eles consagram o pão, eles oram pelo pão, consagram o pão, e ali o pão é o corpo e o sangue do Senhor. Ele é chamado de corpo e sangue do Senhor. É isso. Se você tivesse lido os diálogos, você saberia que uma das disputas ali entre Teodoreto e o monofisita é a respeito dos nomes. A questão é, como que nós devemos chamar agora o Filho de Deus? Como Deus ou como homem? É a questão dos nomes, de troca de nomes. É isso que está em jogo ali. Se você ler o diálogo 1, diálogo 2 inteiro, como eu fiz, não lendo artiguetes aí de internet, os artigos meia boca, não tem nem o nome do autor, o artigo. Nem o nome do autor. Você não incorreria em erros gravíssimos como esse, de interpretação, não só teológica, não só histórica, mas do próprio texto. É literário o negócio, gente. Né? Então, simplesmente porque depois da consagração, como é que é chamado? Aí o ortodoxo fala, o Teodoreto fala, corpo e sangue de Cristo. Pronto, checkmate no pastor Paulo Cristiano. Provei a transubstanciação. Onde, Vitor? Onde? Tá? Isso é muito normal na patrística, entre os protestantes e até em igrejas evangélicas atuais. Nós usarmos essa terminologia. Continuando. E crês realmente que comungas ao corpo e ao sangue de Cristo? Assim creio. Paulo Cristiano, me responda, Teodoreto crê que ele comunga o corpo e o sangue de Cristo ou que ele come pão e vinho? Ô Vitor, eu vou te fazer a mesma pergunta. Calvino, isso aqui, se eu te colocasse as falas de Calvino e as falas de Teodoreto, um ao lado do outro, você veria que é a mesma coisa. É igualzinho. É igualzinho. Né? Aí eu pergunto, se você perguntasse para Calvino, qualquer presbiteriano hoje em dia, você crê que comunga com o corpo e sangue de Cristo? Ou qualquer luterano, ou qualquer anglicano, ou qualquer metodista? Eles falariam, sim, eu comungo com o corpo e o sangue de Cristo. Pronto. Qual é o problema nisso? Aonde está a refutação? Ele acha, assim, é como aquela... como é que chama lá? Sancho Panza, né? O Sancho Panza e o Don Quixote. Ele saía tentando matar moinhos de vento achando que eram gigantes, né? É o que ele está tentando fazer. Ele está tentando lutar contra moinhos de vento
falando que está matando gigantes. Ou seja, isso não é refutação, Vitor. Leia o texto, Vitor, direito. Aí você entenderia o que o ortodoxo ou o Teodoreto, né, está falando neste texto. Não tem nenhuma refutação aí, pelo amor de Deus. O que Teodoreto tem a dizer sobre essa resposta, sobre essa pergunta? Qual é a resposta de Teodoreto? Você pudesse perguntar para o Teodoreto: Teodoreto, você crê que você comunga o corpo e o sangue de Cristo, ou você crê que você comunga pão e vinho? Saiu minha nota do Enem. Será que dá pra transpor? São símbolos. Está aqui a própria resposta. Perfeito? Nota da Pi. Então, tal como o símbolo do corpo e do sangue do Senhor são uma coisa antes da invocação sacerdotal, mas são transformados e se tornam em algo diferente após a invocação, assim o corpo do Senhor é transformado na substância divina após a assunção. Isto é, após a sucessão ao céu. Ou seja, o Nota da Pi está dizendo que da mesma forma que o pão e o vinho se transformam no corpo do Senhor, ou seja, os dois concordam nisso, da mesma forma o corpo do... Não é verdade. Não é verdade. Isso mostra mais uma vez que ele não entendeu nada dos diálogos de Teodoreto. Não entendeu nada. É justamente o contrário. Enquanto o herege aí, o maltrapilho, no papel de herege, né? Ele acredita que há uma transubstanciação do corpo de Cristo na hora da ascensão, né? Na hora da ressurreição, porque para eles Jesus tomou carne, eles não negam isso, os monofisitas não negavam isso, Jesus realmente tomou carne e tal, mas até na hora da ressurreição. Depois da ressurreição, esse corpo de Cristo ele foi absorvido, ele foi transformado num corpo divino. Ou seja, numa pessoa divina, nem corpo divino numa pessoa divina. Jesus voltou a ser Deus puro. Era essa a crença dos monofisitas. Né? E é isto que crê. Quem crê em transubstanciação do corpo de Cristo aqui é o monofisita. O ortodoxo, no caso o Teodoreto, não acredita nisso. Ele fala que Jesus tem o mesmo corpo, não houve essa transubstanciação do corpo de Cristo. Jesus continua com o mesmo corpo. E quando isso é transferido para a Eucaristia, continua o mesmo pensamento. O herege, no caso do maltrapilho, acreditando que há uma transformação no corpo de Cristo, enquanto Teodoreto fala, não há transformação nenhuma. Não há transformação. Assim como não há transformação no corpo original, não há transformação nesse corpo aqui por meio dos símbolos. Pão e vinho. Para que complicar? É só ler os diálogos. Se você lesse os diálogos, Vitor, você entenderia muito bem o que eles estão falando, o que eles estão dialogando aqui. De Cristo, o corpo material vai se transformar numa substância divina, ou seja, vai deixar de ser material e se tornar um corpo imaterial. Né? Esse é o sério centro da discussão. Né? A Teodoreto completa. Foste apanhado na rede que tu mesmo urdistes, pois, mesmo depois da consagração, os símbolos sacramentais, isto é, os santos dons, o pão e o vinho, não são privados da sua própria natureza, pois permanecem na sua primeira substância, figura e forma, né? E são visíveis e tangíveis tal como era antes. Ora, veja a explicação que ele vai dar agora. Isso aqui é a refutação clara da transubstanciação. Teodoreto não acreditava nisso. Não acreditava que a substância do pão havia sido transformada na substância do corpo de Cristo. Ou veio a ser assumida pela substância do corpo de Cristo, desaparecendo a substância do pão. Isso aqui é uma prova clara de que Teodoreto não acreditava nisso. o que é o dogma da transubstanciação? O dogma da transubstanciação é o seguinte: a substância do pão se transforma na substância do corpo de Cristo, a substância do vinho se transforma na substância do sangue de Cristo, né? E aí os elementos se tornam corpo, sangue, alma e atividade do Senhor Jesus Cristo, de tal forma que os acidentes se mantêm. O que são os acidentes? Isso aqui, ó, que o Teodoreto está falando, ó, permanece na sua primeira substância. A gente tem que entender que substância para Teodoreto não é mesmo conhecimento de substância para São Tomás de Aquino, né? Quem disse isso, Vitor? Quem disse isso? Prova isso para mim. Quem que diz que substância não é a mesma para Teodoreto e Tomás de Aquino? Da onde que você tirou essa ideia? Baseado em que, Vitor? Você acha que Teodoreto era assim um cara de quinta categoria? Era um ignorante que não sabia nada de filosofia, não conhecia nada de teologia, era um ignorantão, né? De modo que ele está usando assim a palavra substância de modo completamente diferente de Tomás de Aquino. Ô Vitor, aprende um pouquinho aqui sobre história de teologia histórica, tá?
Vamos lá. Tomás de Aquino, quando ele vai propor a transubstanciação, da onde que ele vai tomar emprestado isso? Ele vai tomar emprestado de Aristóteles, né? Então, os termos substância e os termos acidentes, ele toma emprestado de Aristóteles. Correto? Beleza, tranquilo. Agora, Teodoreto conhecia Aristóteles? Teodoreto falava grego? A região, o país, a região ali, onde Teodoreto nasceu, viveu, foi bispo, conhecia os livros de Aristóteles? Claro que sim. Eu vou mostrar para você. Eu tenho aqui, olha, algumas questões para gente ver, tá? Primeira coisa, Teodoreto, da onde que ele veio? Eu acho que não vai pegar aqui, então eu vou ter que copiar isso. Vamos ver se eu consigo copiar. Eu vou ter que levar lá para a internet. Pensei que ia virar o dedinho lá para a gente já ir direto, mas ele não está fazendo isso, talvez porque eu estou gravando, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olha esse site aqui, Cultura Bíblica, Círculo de Cultura Bíblica, Teodoreto de Ciro. Quem era Teodoreto de Ciro? Vamos lá. Teodoreto de Ciro, ou Cirro, foi um bispo e teólogo sírio, conhecido por seus escritos sobre a Trindade e história cristã, incluindo história eclesiástica. Nasceu em Antioquia, na Síria. Tornou-se bispo de Cirro, uma pequena cidade perto da fronteira entre a Síria e a Anatólia. Então aqui nós temos algumas pistas. Primeiro, ele nasceu na Síria, ele era Ciro, nasceu em Antioquia, tá? E foi bispo de Ciro, perto da Anatólia. Tudo ali, naquela mesma região. Agora, vamos dar uma olhadinha em mais algumas evidências? Vamos lá. Vamos agora no site do padre Paulo Ricardo. Olha, quem diria, hein? Site do padre Paulo Ricardo. Deixa eu levar lá para a internet. Aqui, como Aristóteles conquistou o Ocidente, tá? Aí o padre Paulo Ricardo, ele vai explicar a história de como que Aristóteles chegou no Ocidente. E aí nessa parte aqui, ó, que é interessante, olha. A história começa no Oriente Médio. Os cristãos na Síria conheciam os escritos de Aristóteles e os transmitiram ao mundo árabe islâmico a partir do século VIII. Então, olha, os sírios, os cristãos sírios, e da onde que era Teodoreto? Da Síria, de Antioquia, a principal cidade ali da Síria, né? Onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Os cristãos sírios conheciam os escritos de Aristóteles, eles que transmitiram para os árabes e os árabes para os cristãos da Idade Média. Tomás de Aquino só veio a conhecer os escritos de Aristóteles através dos islâmicos, dos pensadores islâmicos, dos filósofos islâmicos. Mas antes disso, os cristãos sírios já conheciam Aristóteles, há muito tempo. Vamos para mais algumas evidências? Vamos lá. Agora vamos para esse site aqui, olha. Esse site aqui é muito interessante. Vamos esperar um pouquinho, tá meio lerdo aqui. Muito bem. Aqui, ó, Teodoreto de Ciro. Vamos traduzir. O último teólogo antioquino sênior foi Teodoreto de Ciro. Nasceu em Antioquia por volta de 393 e foi educado nos mosteiros daquela cidade. Em 433 foi eleito bispo de Ciro, uma pequena aldeia perto de Antioquia. Governou a sua diocese durante 35 anos com grande sabedoria e zelo. Aí vai falar sobre ele e tal. Aqui é interessante, ó, os escritos dele. Teodoreto é um dos escritores mais fecundos da Igreja Oriental.
e sua herança literária apresenta maior variedade do que a dos outros teólogos de Antioquia. Compôs obras em quase todas as áreas da ciência sagrada. No ano 450, ele mesmo calculou o número de suas obras em 35. Apenas um número relativamente pequeno sobreviveu até nós, mas o suficiente para testemunhar o seu conhecimento. Bem versado em literatura clássica, parece ter lido Homero e Platão, Isócrates e Demóstenes, Heródoto e Tucídides, Hesíodo e Aristóteles, Apolodoro e Plotino, Plutarco e Porfírio. Ele conhecia vários idiomas, além do seu, que é o siríaco. Seu grego, língua que escreveu, é perfeito e seu estilo é claro e simples, a ponto de Pótios elogiar a pureza ática de seus escritos. Ele era da Síria. Os cristãos sírios conheciam muito bem Aristóteles antes de Tomás de Aquino, antes do Ocidente. Ele era versado não só em Aristóteles, mas em diversos filósofos gregos e romanos também. Tá? Uma literatura clássica vasta fazia parte do arsenal do qual Teodoro absorveu todo o seu conhecimento teológico também e filosófico. Agora, Vitor, você acha que esse cara, que nasceu na Síria, que era o berço de Aristóteles, que era onde Aristóteles estava disseminado, ele era versado em um monte de filósofos, ele não sabia o que era substância e acidente? Tem certeza disso, Vitor? Vamos voltar para o vídeo dele, porque tem algo interessante que ele vai falar para nós aqui. Olha aqui. Prestou atenção aqui, olha. Ortodoxo, foste apanhado na rede que tu mesmo urdiste, pois mesmo depois da consagração, os símbolos sacramentais, isto é, os santos dons, o pão e o vinho, não são privados da sua própria natureza, pois permanece na sua primeira substância. Veja, ele está usando a palavra substância assim como Tomás de Aquino usava. Assim como Tomás de Aquino pegou de Aristóteles, ele também buscou em Aristóteles. Tá? Aliás, a palavra substância já estava no Concílio de Nicéia. Foi justamente essa palavra ousia, né, a substância, que depois o Ocidente transformou em essência. Né? A palavra transformou pela palavra essência, traduziu pela palavra essência. Já estava nos pais de Nicéia. Quando eles disputaram com Ário, eles falaram sobre consubstanciação, ousia e outras palavras gregas tiradas dos filósofos gregos. Se você, Vitor, tivesse lido os diálogos de Teodoreto inteiro, você saberia que ele fala sobre os escritos filosóficos que não são cristãos, possivelmente citando Aristóteles. Ele vai falar sobre substância e acidentes. Ele fala nominalmente sobre isso. Ele sabia, ele dominava isso, Vitor. Agora, como que você fala da sua cabeça, né? Você está falando da sua cabeça, né? Que substância, para ele, é diferente para Tomás de Aquino. Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele viu que essa citação de Teodoreto ela é forte. Ela vai contra a ideia de transubstanciação. Teodoreto não conhecia transubstanciação nos moldes católicos, mas de modo algum. Isso aqui que ele está falando é um pontapé na teoria da transubstanciação, porque ele prova o contrário. Olha, na sua natureza, na sua própria natureza, pois permanece na sua primeira substância. Aí ele vai falar figura e forma. O que é figura e forma? Os acidentes. Substância é uma coisa e figura e forma é o que é algo visível. Então ele vai falar, olha, eles permanecem tanto na substância quanto na sua figura e forma, ou seja, nos acidentes. Tanto é que tem uma vírgula ali, substância, figura e forma. É difícil? É só você prestar atenção, você vai interpretar corretamente o texto que você está usando contra mim. Sendo que você não está sabendo interpretar o texto. Médico, cura-te a ti mesmo. Teodoreto está dizendo, são visíveis e intangíveis tal como era antes. Isso aqui é a definição de acidente. É aquilo que os nossos sentidos percebem que é algo. Sim, mas isso que ele está falando está dizendo respeito à figura e forma. É a figura e forma.
Porque realmente é visível, não muda, o pão não muda. Assim como o corpo de Cristo real, verdadeiro, não mudou. Né? Como o monofisita queria. Queria que houvesse uma transubstanciação. Acabasse ali a matéria e o corpo fosse transformado num corpo divino, um corpo espiritual, sei lá como esse pessoal aí entendia isso. Né? Eles tinham umas ideias diferentes dependendo da região. Mas isso que ele está tentando interpretar aqui não tem nada a ver com o texto dos diálogos de Teodoreto. É oposto, completamente oposto. Né? Quando eu vou lá na missa como o pão não deixa de ter gosto de pão, não deixa de ter textura de pão, não deixa de ter cheiro de pão. Quem fizer um exame, vamos dizer, de DNA do pão, não vai deixar de ter o DNA do pão, que muda a substância, que é algo que está sobre tudo isso que a gente falou. Né? Deixa de ser essencialmente pão, passa a ser essencialmente o corpo de Cristo. É isso que é o dogma da transubstanciação. Mas é isso que Teodoreto está falando. E parece... Permanece tanto a substância quanto a figura e a forma, que são os acidentes. É isso que Teodoreto está falando. Quem acreditava em transubstanciação, podemos dizer assim, usando um anacronismo, seria o maltrapilho aqui, no caso, o monofisita. Não o ortodoxo, não o Teodoreto. Ele não acreditava nisso. Assim como ele não acreditava em transubstanciação do corpo real, verdadeiro de Cristo, ele não acreditava em transubstanciação do corpo simbólico de Cristo, que seria o pão. Apesar da consagração nós chamarmos de corpo de Cristo e o vinho de sangue, eles permanecem na substância e na figura e na forma que são os acidentes. Pronto, é simples aí. A interpretação é simples. Isso que não ficou claro, né? Por que é diferente? Para que vocês entendam também. A substância para Teodoreto é diferente da substância para São Tomás de Aquino. Porque a substância de São Tomás de Aquino, ele usa o entendimento da filosofia aristotélica. E na época, apesar de Aristóteles ser antes de Cristo, a filosofia aristotélica no Ocidente, ela foi, vamos dizer assim, entre aspas, descoberta durante a Idade Média. Meu Deus do céu. Essa é a prova cabal que ele não conhece nada de história da igreja. De história. História não é o forte do Vitor. Não é o forte do Vitor. A gente já viu desde o primeiro vídeo. História não é o forte do Vitor. Eu acabei de provar para ele. Olha o que ele está falando. Que a prova dele é, olha, por que a palavra substância aqui para Teodoreto não é igual de Tomás de Aquino? Porque Tomás de Aquino, ele toma o termo substância de Aristóteles. E Aristóteles só veio a ser conhecido na Idade Média para o Ocidente. Mas meu Deus do céu, se ele estudasse um pouquinho, ele saberia, porque eu provei, acabei de provar. O próprio site do Paulo Ricardo já mostra isso, que os crentes, os cristãos sírios, já conheciam Aristóteles no século IV, gente. No Concílio de Nicéia já citava termos aristotélicos da filosofia grega. Pelo amor de Deus, ô Vitor. Não me passa essa vergonha, né? Ali, mais ou menos na mesma época de São Tomás de Aquino. Né? Então esse é o ponto. A gente não pode ser anacrônico, né? A gente não pode usar o termo homônimo, né? A gente não sabe, por exemplo. Não é porque é a mesma letra, é a mesma palavra, que é o mesmo significado. É a mesma coisa de eu dizer que essa manga aqui é a mesma coisa da fruta manga, porque tem as mesmas letras. Isso é um absurdo, assim. Não entra nem na parte filosófica, isso é um absurdo linguístico, né? Realmente, o que você está falando é um absurdo linguístico. Eu assino embaixo. Dessa vez eu vou concordar com você. Sabe por quê? Porque você está comparando mangas com maçãs, meu querido. Você tem que ver a palavra dentro do contexto. É assim que você distingue uma palavra. Como que eu vou saber? Por exemplo, eu peço, me dê uma manga. Ué, simplesmente, se está só essa frase, me dê uma manga, você não saberia distinguir do que eu estou falando. Agora, se eu estiver dentro do mercado e perguntar, me dê uma manga, é claro que você vai entender que é a fruta. Agora, se eu estiver dentro de uma alfaiataria e pedir, me dê aquela manga, é claro que você não vai pensar na fruta, você vai pensar no quê? No vestuário, você vai pensar na peça da roupa. Né? Por quê? Porque o contexto está determinando. Né? E aqui o contexto está determinando justamente isso. Então não há nenhuma contradição, não há nenhum anacronismo, não há, esqueci a palavra que ele falou aqui, homônimo, não há nada disso, meu querido. É você que está fazendo a confusão total. Você confundir manga de uma blusa com uma manga de fruta porque tem a mesma grafia, né? É isso que o Paulo Cristiano faz, ele confunde substância em Teodoreto com substância em São Tomás de Aquino. Apesar de ter a mesma grafia, não possuem o mesmo significado.
Não é isso que eu fiz, não é isso que está escrito, não é isso que acontece. Né? Eu já provei que Teodoreto conhecia Aristóteles, dominava a filosofia grega, ele escreveu um monte de livro de teologia e filosofia também. Tá? Então ele estava a par de todo esse arsenal, né, teórico, aí, filosófico, ele estava a par de tudo isso. Você acha que ele não ia saber usar a palavra substância e figura e forma de modo que correspondesse ao que Aristóteles estava falando, ou algum dos filósofos gregos? Pelo amor de Deus, Vitor, a inteligência da gente é cara, sabe? Não brinque com a inteligência humana, não. A gente chama isso de homônimo, né? E isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende estudando filosofia, né? A diferença entre homônimo e sinônimo. Poxa, a gente aprende estudando filosofia. Que filosofia que ele aprendeu? Meu Deus do céu, eu tenho até medo de perguntar. Aonde, em qual colégio, em qual faculdade ele fez curso de filosofia? Porque ele não sabe nada de filosofia, ele não sabe nada, e nem de história de filosofia. Talvez ele faltou nessa época que tinha história da filosofia, ele faltou, né? Bom, deixa quieto. Beleza? Mas são considerados como sendo aquilo em que se tornaram. E assim eles se creem. E são adorados como sendo aquilo que se crê que eles são. Ou seja, eu deveria afirmando, o pão e o vinho são adorados. A gente só adora Deus. E a gente adora o pão e o vinho porque eles se transformam em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. Esse livro é sensacional, mas tem uma coisa importante que as pessoas não sabem sobre ele, o verdadeiro e original. Né? Vamos continuar aqui. Teve algumas citações aqui, o ponto 4, eu perdi. Nossa, eu sou muito cego, gente. Aqui é o ponto 4, aqui é a palavra, né? É interessante notar a unanimidade do heranista de Teodoreto, Ney e Clese, como um momento da consagração ou mudança dos santos dons, sem menção das palavras da instituição. No ponto 5 aqui, que a gente acabou. Opa, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, porque eu falei no meu vídeo, né, a diferença. Ele fez uma pergunta para mim e eu respondi nesse vídeo, né? Por que as igrejas fundadas por apóstolos acreditam na presença real e vocês evangélicos e você não acredita? Né? Aí eu fui explicar para ele, né? Qual Eucaristia? A da tradição católica ou ortodoxa? Uma das questões bem assim patentes é a Eucaristia na Igreja Católica Romana é diferente da ortodoxa. A hora da transformação do pão e do vinho, na tal transubstanciação, que os ortodoxos não acreditam nela, tá? Pelo menos não teoricamente, eles acreditam numa transformação, mas não através de transubstanciação. Né? Não se dá na hora que o padre fala isso é o meu corpo. Agora, isso é fundamental para a liturgia católica. Isso é fundamental para a doutrina da Eucaristia católica. É quando o padre fala, isto é o meu corpo e parte a hóstia. Ali se transforma... Ali Cristo se transforma, a hóstia deixa de ter a sua substância e na mentalidade católica aquilo lá se transforma no corpo de Cristo. Agora, entre os orientais não, é isso que ele está falando aqui. Né? Aí nós vemos a diferença, né? E não é uma diferença pequena não, é uma diferença grande, mas muito grande mesmo. Tanto é que é um dos grandes desacordos entre católicos romanos e ortodoxos. Né? A epíclese é na hora da invocação do Espírito Santo. Né, que o padre grego lá, o sacerdote grego lá, eles acreditam que essa mudança do pão para o corpo de Cristo se dá entre a preparação ali da hora da Eucaristia até a invocação do Espírito Santo na oração. Eles não sabem o momento correto. Dentro desse momento há este milagre que eles acreditam, esse mistério. Mas deixam como mistério, né? Agora, para os católicos romanos, não. É na hora que o padre fala a palavrinha mágica. Isto é o meu corpo. Tadã! Ali, Jesus automaticamente, se transforma o seu corpo se transforma ali naquela hóstia. Né? É mais ou menos isso. Então aqui, ele não comentou essa passagem, talvez ele nem sabe disso, né? Pode ler? Citação 5. Acho que eu não li isso não, né? Ainda não. Já li, já. São visíveis e tangíveis tal como era antes. Recorde-se que o eranista tentava provar que o corpo do Senhor se tornaria invisível, impalpável e imaterial após a ascensão. E o 6 aqui. Esta última sentença é algo convoluto. Você viu que ele está perdido, ele nem sabe o que ele está falando. Então ele está lendo uma coisa e nem está prestando atenção naquilo que ele está lendo. Ele simplesmente quer me refutar, ele quer me responder. Mas ele não pesquisou o próprio documento que ele está usando contra mim. E pouco claro nas duas traduções consultadas. Sendo, portanto, necessário que o eranista, para provar que o corpo do Senhor se tornaria invisível, impalpável e imaterial após a ascensão,
sugere-se do próprio grego a levantar dificuldades. Ah, é coisa que não tem nada a ver. Ele está citando coisa que não tem nada a ver. Ela pode ser interpretada, é claro, num sentido subjetivista, em que a realidade do corpo do Senhor é condicionada à fé de quem o comunga ou o venera, mas todo o contexto não suporta essa leitura. Enfim, um problema de tradução. Compara, portanto, a imagem com o original. Compara os dons com o seu arquétipo ou modelo original, com o corpo físico do Senhor, e verás a semelhança. Pois a figura deve ser como a realidade. Pois aquele corpo, de fato, preserva a sua primeira forma, tal como a figura, a limitação e, numa palavra, a substância do corpo. Mas, depois da ressurreição, tornou-se mortal e superior à corrupção. Tornou-se digno de um assento à destra do Pai. Ou seja, aqui eles já vão agora... Deixa eu ver aqui se a gente já leu. Símbolos míticos não abandonam sua natureza depois da consagração. A gente leu aqui nesse parágrafo aqui. Não. O mesmo símbolos... Depois eu vou te explicar por que eu tô dando risada. Cara, o que ele leu é um tiro no pé que ele deu. Vamos lá, mas vamos deixar. Não são privados da sua própria natureza. Né? Então, pessoal, fique claro que Teodoreto cria que o pão e o vinho se tornavam realmente no corpo e sangue de Cristo. Cria sim, cria. Ele acreditava realmente, mas não na transubstanciação. Tá? Ele se transformava no corpo e sangue de Cristo, mas a substância não mudava. Os acidentes não mudavam, continuava pão. Simplesmente a consagração, pela fé, pela graça, ela é embutida de graça. É isso que acreditava, é uma presença espiritual que Teodoreto acreditava. Nada mais do que isso. É isso que ele acreditava. Né? Mas você percebeu que ele parou aqui? Vamos lá. Vamos deixar ele explicar que eu quero voltar com isso aí. A questão é que Paulo Cristiano pegou uma citação totalmente fora de contexto e deu a significância que ele quis dar. Né? Sim, eu dei a significância que eu quis dar. Sendo que ele lê completamente fora de contexto, ele não leu o original, ele não sabe do que está falando, né? Interpretou errado o próprio documento que ele está lendo. Mas vamos lá, vamos deixar ele sonhar um pouquinho. Né? Sancho Panza, vamos derrubar os grandes gigantes, que na verdade são moinhos de vento. Então vamos continuar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Chamou a si mesmo de videira, dignificou os símbolos visíveis, nomeando-os corpo e sangue. Não porque tivesse mudado a natureza deles, mas porque essa natureza havia acrescentado graça. Então, para Teodoreto, não muda a substância. Se não muda a substância, não há transubstanciação. Se não há transubstanciação, pelo menos esse pai da igreja aqui, ele não é favorável a essa ideia. Contraria a teoria católica. Isso aqui já foi devidamente explicado. Vamos lá. Agora, origens. O que é origens? Tá, agora nós vamos para uma outra parte do vídeo, pessoal. Agora, preste atenção. Sabe por que eu estava dando risada ali, agora há pouco? Simplesmente porque ele truncou o documento que ele estava lendo. Ele truncou o documento. Ele não leu o documento inteiro. Ele não leu os diálogos no original. Vamos dar uma olhadinha no documento que ele está citando contra mim? Deixa eu ver. Este aqui, ó. Este aqui, tá? Ele veio lendo. Ó, não há ninguém que assine pelo documento. Pelo artigo aqui, o documento aqui, sei lá. Não há ninguém que assine. O negócio é anônimo, é apócrifo. Mas nem mesmo esse documento que ele usou, apócrifo, anônimo, meia boca aqui, a gente não sabe de onde que é, depõe contra o que eu estou falando. Aqui, olha, vamos ver algumas palavras aqui no começo que eu marquei aqui, olha. Noutras palavras, trata-se de uma mudança, ó. Vamos ler dentro do contexto aqui, ó. Neste diálogo, essencialmente cristológico, antes de tratar da divina Eucaristia, o eranista, o maltrapilho, para provar a absorção da natureza humana do Senhor pela natureza divina, tenta convencer Teodoreto que o corpo do Senhor, e refere-se inicialmente ao corpo físico, com que o Senhor andou sobre a terra, e não a sua presença na divina Eucaristia, conquanto real, teria sofrido uma mudança de essência, substância. Ó, uma transubstanciação. Tá? Quem acreditava nisso era o herege, o monofisita. Não era Teodoreto ortodoxo. Quando da ascensão aos céus, convertendo-se na divindade imaterial. Teodoreto argumenta então a partir da realidade da Eucaristia,
que nem ele, nem seu oponente rejeitam como o verdadeiro corpo e sangue do Senhor. Pronto, eles não rejeitam isso. E eu não neguei isso aí. É claro, depois da consagração é chamado de corpo e sangue do Senhor. Porque se ele tivesse lido todo o contexto do diálogo, ele perceberia que uma das polêmicas é a respeito da invocação dos nomes. Será que eu devo chamar Cristo de Deus ou devo chamar Cristo de homem? Como que eu devo chamar? Essa era a polêmica, desde do diálogo 1. Tá? Então, na hora que a consagração, a oração, é claro que há uma mudança de nomes. E eles vão dizer claramente, explicitamente isso, uma mudança de nomes. Sustentando que o corpo do Senhor continua realmente a existir após a ressurreição e ascensão, embora se tenha tornado incorruptível, impassível e glorioso. Pronto. Tá. Noutras palavras, deixa eu diminuir aqui, trata-se de uma mudança de estado e não de substância. É mudança de estado e não de substância. Tanto Teodoreto como seu oponente veem na Eucaristia uma analogia com a própria encarnação, que nenhum dos dois se ocupa em questionar. Pronto. Não há mudança de substância. E eu já provei que substância, acidentes, está em voga no vocabulário de Teodoreto. Tá? Ele sabia muito bem o que ele estava falando. Aí aqui, onde ele leu, né, contexto imediato, tal, helenista vinha de afirmar uma mudança de substância do corpo do Senhor, quando este é assumido aos céus. Então quem acreditava em mudança de substância era o próprio herege, não era o ortodoxo. O ortodoxo não acreditava nem no corpo real e nem no corpo simbólico de Cristo. Ortodoxo, ora, se os divinos mistérios são representações do corpo real, então o corpo do Senhor é um corpo também agora, apesar do fato de ser divino e de ser o corpo do Senhor. Pois não foi transformado na natureza da divindade, mas foi cheio da glória divina. Não foi transformado ou transubstanciado num corpo divino, etéreo, espiritual, mas ele foi cheio da glória, foi incorruptível, mas material, continua material, ele não mudou a substância, ele não mudou os acidentes. O corpo de Cristo continua substancialmente, o corpo verdadeiro de Cristo no céu continua substancialmente humano e acidentalmente humano. É isso que Teodoreto está falando. Vamos mais aqui, tal. Mas, depois da ressurreição, tornou-se imortal e superior à corrupção. Tornou-se digno de assento à destra do Pai. Ou antes, foi honrado com assento à destra do Pai. E é adorado por toda a criação, visto que é e é chamado o corpo natural do Senhor, ou corpo do Senhor da natureza. Quem que é adorado? Cristo com seu corpo. Não é o pão. Não é o pão. É o Cristo verdadeiro que está sendo adorado. O corpo verdadeiro de Cristo está sendo adorado. Maltrapilho, sim, mas o símbolo sacramental muda a sua designação prévia, visto de não mais ser chamado pelo nome que levava antes, mas é designado corpo. Assim deve a realidade também ser chamada a Deus e não corpo, tá vendo? A questão aqui girava em torno dos nomes, de mudança de nomes. Olha, se a gente chama Jesus de Deus é porque houve uma transmutação ou uma transubstanciação. Né? Aí Teodoreto vai falar, não, gente, mesmo que Jesus ressuscitou, ele continua com o corpo. Ele continuou com o corpo material. Por quê? Porque ele ainda é chamado de homem. Aí ele vai citar vários versículos do apóstolo Paulo. Por exemplo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Teodoreto vai citar literalmente isso, para contrapor o argumento do monofisita. Tá? Então, o corpo que é adorado aqui é o corpo do Senhor. E ele é chamado, ele é Deus, continua sendo Deus, mas ele é chamado de homem também, porque ele continua com o corpo humano. Essa é a ideia. Tá? Essa é a tônica. Aí o ortodoxo vai falar, Teodoreto, né? Pois ele é chamado não apenas corpo, mas também pão da vida. Né? E aí ele vai colocar as suas argumentações. Só que aqui, ele não leu isso aqui, ó. Tá? Ele não leu essa citação. Ele pulou essa citação. Eu não sei se ele pulou por falta de
estudar direito o documento que ele próprio está usando contra mim, ele não está lendo direito, ou se ele leu, ele selecionou aquilo que ele não queria que fosse contra ele. Porque isso que esse Darwin Stone aqui está falando, eu acho que é um padre, eu não fui buscar ainda, mas eu acho que é um teólogo católico. O que ele está falando vai completamente contra o que o Vitor está defendendo. Olha aqui, vamos começar aqui em cima, olha. Teodoreto prossegue provendo numerosos testemunhos dos padres, começando pelos mais antigos, como Santo Inácio de Antioquia e Santo Irineu de Leão, passando por Santo Atanásio o Grande ou os padres capadócios. Tá? Realmente é enorme a citação que ele vai fazer, e isso é um documento muito bom, né? Porque ele vai citar fragmentos dos padres para tentar provar o seu ponto de vista. Aí, este documento que ele está usando contra mim vai citar este teólogo aqui, este livro, onde está escrito sobre a Eucaristia, a história da doutrina da Santa Eucaristia. Ele, preste atenção, olha. Assim comenta e resume claramente esta passagem, né, esse Darwin Stone. É importante observar os pontos nos quais os oponentes concordam e aqueles em que eles discordam. Tanto o herege eutiquiano como o teólogo católico ortodoxo concordam que após a consagração pela oração sacerdotal, os elementos eucarísticos são o corpo e o sangue de Cristo, e que esta presença do corpo e do sangue é operada por meio da consagração. Não é transformação. Eles não se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Não se transforma substancialmente no corpo e no sangue de Cristo. Não é isso. Eles acreditam que após a consagração, o corpo de Cristo está realmente no pão. É isso, só isso. Não há transubstanciação aqui, tá? Aí ele continua. Eles discordam a este respeito. Dois pontos. O eutiquiano sustenta que após a acessão, o corpo de Cristo é mudado na natureza divina, de modo a não mais ser um corpo humano, e que após a consagração, os elementos são mudados no corpo e no sangue de Cristo, de modo a não mais ser pão e vinho. Olha quem que acreditava em transubstanciação? O herege. O herege acreditava em transubstanciação. O católico, ou seja, aquele que fazia parte da igreja católica, que era Teodoreto, aqui não é a igreja católica romana, tá? Não é a igreja católica romana, ele está usando a palavra católica de um modo geral, como a igreja universal, tá? O católico sustenta que, após a ascensão, o corpo de Cristo ainda permanece um corpo humano, embora seja agora incorruptível e glorioso. E após a consagração, os elementos ainda continuam a ser pão e vinho em substância e figura e forma, embora sejam também o corpo e o sangue de Cristo. Gente, mais claro que isso só desenhando. Só desenhando. Será que eu vou ter que desenhar para o Vitor? O próprio documento que ele está citando contra mim está depondo contra a própria posição que ele está defendendo. Aqui está deixando bem claro. Pronto, é um resumo claro. Ele não leu isso. Ou ele não leu porque ele sabia que estava lá, mas estava indo contra ele, e ele nem imaginava que eu ia ler este documento, né? Talvez ele imaginou, olha, ele não vai ler o que eu estou citando aqui, então eu vou selecionar aquilo que é interessante para mim, né? A velha história de selecionar aquilo que importa para nós, né, Vitor? Que você me acusou lá atrás. Aqui ele está falando bem claro, olha, quem acreditava em transubstanciação era o herege. O ortodoxo não acreditava nisso. O pão e o vinho continua sendo da mesma natureza, substância, na figura e na forma, assim como o seu antítipo, ou seja, o seu protótipo, o corpo verdadeiro de Cristo continua sendo humano, com carne, ossos, com a substância humana e com a forma e a figura humana. Básico, é isso. Mas tem mais. Tem o diálogo 1 que ele não leu. Ele não leu. Olha aqui que interessante, olha. Outro fragmento do Eranista, diálogo 1, o imutável. Olha aqui, Vitor, presta atenção, Vitor. Leia os documentos por inteiro, tá? Será que você não leu isso? Não teve tempo de ler porque você ficou eufórico para me responder de qualquer maneira, sem querer dar primazia à verdade dos fatos? Ou será que você sabia disso
e escondeu porque você achou que eu não ia ler. Bom, vamos lá. Olha o que diz. Nesta passagem, no diálogo 1, a respeito da permuta de nomes entre símbolo e realidade em Cristo, Teodoreto, mais uma vez, rejeita a ideia de uma mudança de natureza, que bem poderia chamar transnaturação, sinônimo funcional de transubstanciação. Mas nosso Salvador permutou os nomes e deu ao corpo o nome do símbolo, e deu ao símbolo o nome do corpo, e deu ao corpo o nome de pão, e deu ao pão o nome de corpo. Do mesmo modo, ele chamou a si mesmo vinha, e chamou sangue ao símbolo, e chamou sangue ao vinho. Maltrapilho, é verdade o que disseste, mas gostaria de saber a razão para a permuta de nomes, para a troca de nomes. É o ortodoxo. Os que foram iniciados aos sagrados mistérios veem o ponto claramente, pois ele quis que aqueles que comungam dos divinos mistérios não atentem à natureza visível das ofertas, mas que creiam por meio da permuta dos nomes, não da transubstanciação, não da transformação de substância, mas da permuta de nome, da mudança de nome. Vou repetir. Ele quis que aqueles que comungam os divinos mistérios não atentem à natureza visível das ofertas, ou seja, do pão e do vinho, mas que creiam, por meio da permuta dos nomes, na mudança trazida pela graça. Pois ao chamar trigo o pão, aquilo que era por natureza corpo, e ao nomear-se vinha, ele honrou os símbolos visíveis, o pão e o vinho, com o nome corpo e sangue, não por uma mudança de natureza, mas por acrescentar graça à natureza. Aqui, o pão se transforma no corpo de Cristo quando é acrescentado graça por meio da fé daqueles que creem. Isso aqui, meu querido, é Eucaristia calvinista, anglicana, até mesmo batista. É isso aqui. Mas isso ele não citou. Por quê? Ele não conhece os diálogos. Eu vou mostrar para você aqui, olha. Tá? Você pode usar esse site, ó. Padres em Cena e Pós-Enceno, série 2, volume 3, Teodoreto, Diálogos, o Imutável, que é o diálogo 1. E aqui, ó, na parte 52 ou 53, vamos lá. Eu li tudo isso aqui. Aqui, olha. Quando os soldados feriram lá do Senhor com lança, o que o evangelista diz que saiu? Sangue e água. Aí eles vão começar a falar sobre isso. O ponto diante de nós foi exposto em linguagem ao mesmo tempo mística e clara. E aí ele vai falar, olha, você sabe como Deus chamou seu próprio corpo de pão? Sim. E como em outro lugar ele chamou sua carne de milho? Sim, eu sei, pois eu ouvi dizer, chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado, e se o grão do trigo não cair na terra, ele morre. Aí o ortodoxo, sim, ao redor... E ao dar os mistérios, ele chamou o pão de corpo, e o que havia sido misturado, sangue. Ele fez isso, diz o herenista. No entanto, naturalmente, o corpo seria propriamente chamado de corpo, e o sangue, sangue. Concordo. Mas nosso Salvador mudou os nomes, e ao seu corpo deu o nome de símbolo, e ao símbolo o de seu corpo. Então, depois de se chamar de videira, ele falou do símbolo como sangue. Verdade, mas estou desejoso de saber o motivo da mudança de nomes. Aí ele vai falar, para aqueles que são iniciados nas coisas divinas, a intenção é clara, pois ele desejava que os participantes dos mistérios divinos não dessem atenção à natureza dos objetos visíveis, mas por meio da variação dos nomes acreditassem na mudança operada pela graça, pois ele sabe que falou do seu corpo natural como milho e pão, e novamente chamou a si mesmo de videira. Dignificou os símbolos visíveis pela denominação do corpo e do sangue, não porque ele tivesse mudado sua natureza, mas porque a sua natureza ele havia adicionado graça. Os mistérios são falados em linguagem mística, há uma declaração clara daquilo que não é conhecido por todos. Teodoreto. Desde então é consensual que o corpo do Senhor é chamado pelo patriarca de vestido e manto, e chegamos à discussão dos mistérios divinos. Diga-me verdadeiramente, de que você entende que alimento sagrado é um símbolo e tipo? Da divindade do Senhor Cristo ou de seu corpo, do seu sangue? Claramente daquelas coisas cujos nomes eles receberam. Você quer dizer do corpo e do sangue? Sim, eu faço. Ou seja, é isso mesmo. Ortodoxo, você falou como um amante da verdade, deveria falar. Pois quando o Senhor tomou o símbolo, ele não disse, esta é minha divindade, mas este é meu corpo. E novamente,
este é meu sangue. Em outro lugar, o pão que eu darei pela minha carne, que eu darei pela vida do mundo, que eu darei pela vida do mundo. Essas palavras são verdadeiras, pois são os oráculos divinos. Se então elas são verdadeiras, suponho que o Senhor tinha um corpo. Não, pois eu afirmo que ele é incorpóreo. Mas você confessa que ele tinha um corpo. Eu digo que o verbo se fez carne, mas pois assim me ensinaram. Parece, como diz o provérbio, que estamos tirando água de um balde em furo. Então ele vai ainda labutar aí com esse herege, né? Mas aqui fica bem claro, olha, ele chamou o pão corpo, ele não mudou a substância. E tem algo interessante aqui, sabe por quê? Porque tem uma notinha aqui, olha. Sabe essa notinha 55? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha o que a notinha fala. Esta passagem é uma passagem paralela dos Diálogos 2. Foram citados com forças nas discussões da Reforma Inglesa. Bispo Ridley, sobre o precedente, escreve. Aí ele vai, entre aspas, o que pode ser dito mais claramente do que isto que este velho escritor diz? Que embora os sacramentos carreguem o nome do corpo e sangue de Cristo, ainda assim sua natureza não mudou, mas permanece. E onde está então a transubstanciação dos papistas? Rapaz, isso é antigo. Ó, isso aqui não foi usado por Calvino, por Lutero. Foi usado na Reforma Inglesa. Na Reforma Inglesa. Na Anglicana. Na Anglicana, eles já citavam Teodoreto contra os papistas, contra a Igreja de Roma, contra a Eucaristia da transubstanciação. Será que eles não entendiam isso, Vitor? Eu sei que história não é o seu forte. Eu sugiro que você faça um curso de história, tá bom? Faça um curso de história para você não cometer tantos, vamos dizer assim, equívocos, né? Para não falar outra coisa. Então, gente, ficou claro aqui, tá? Teodoreto, ele diz claramente que o pão depois da consagração é o corpo de Cristo, mas permanece na substância e nos acidentes. Pão. Ele é acrescentado graça. E porque ele é acrescentado graça, o fiel deve crer que é o corpo de Cristo. Porque o nome muda. Então é essa a ideia. É essa a ideia. Eu nem vou citar os Diálogos 2 que está aqui, olha. Diálogos 2. Acho que na parte 126. O Diálogos 2. Deixa eu ver aqui. Não. 120... Aqui, 126. Diga-me agora os símbolos místicos que são oferecidos a Deus por aqueles que realizam ritos sacerdotais, de que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Do corpo real ou não? Aí o Vitor confundiu, achou que isso aqui era um pão. Era a transubstanciação. Não, ele está apontando para o corpo real. Esse é o diálogo. Se você ler o contexto, Vitor, você vai ver que esse era o diálogo deles, tá? Falando do corpo real de Cristo, do corpo original de Cristo. Então ele está falando assim, ó, você está falando que o símbolo aqui é o corpo de Cristo, mas de qual corpo? Aquele que você acredita que é transfigurado ou um corpo material real de Cristo? Do corpo real ou não? O real. Bom, pois deve haver o arquétipo da imagem. Então os pintores imitam a natureza e pintam as imagens, objetos visíveis. Verdade. O que ele está falando? Olha, a natureza é o original. E os pintores pintam aquilo que aponta para o real. Tá? Mas não deixe de ter uma conexão. Tá? Aquilo que é pintado na tela é o que existe materialmente fora da tela. Ele está representando aquilo que é materialmente fora da tela. O pintor está representando. É difícil de entender isso, Vitor? Não é difícil. É só você ter bom senso, tirar um pouquinho os óculos da teologia católica romana, colocar os óculos de uma pessoa isenta e ler e tentar extrair do texto o que o texto diz. Não o que você quer que o texto diga. Né? Então, pessoal, nada disso me refutou. O que o Vitor fez foi demonstrar que ele não sabe interpretar texto, ele não sabe ler o que ele estava tentando provar e ele passou, de novo, passou vergonha. Né? Eu não vou prosseguir porque o vídeo já está com 1h43, se eu estiver certo, ainda vou editar esse vídeo, 1h43, né? Então já foi muito longo e ainda falta um monte. Nós paramos agora na parte de origens.
Tá? Ele vai falar sobre Gelásio e tal. E a hora que ele entrar na parte do site de apologista católico, aí vai ser novamente aquele banquete, né? Mas, gente, é isso aí. Eu não estou, assim, humilhando o Vitor. É só para mostrar para ele, um tapa de choque. Vamos dizer assim, é uma tática de choque, né? Mostrar para ele, dar uma sacudida, né, Vitor? Pelo amor de Deus, meu querido. Você foi enganado pelas falácias católicas. Você foi enganado. Você fala no começo do vídeo, olha, tudo aquilo que mostravam para mim sobre a Igreja Católica era mentira. E de fato também comigo foi assim. Tudo quando eu era católico, o que os católicos me mostravam sobre a Igreja Católica, depois que eu me converti, eu fui ver que era mentira. Era mentira que os católicos não adoravam imagem, era mentira que eles apenas veneravam Maria, era mentira que o Papa era o líder supremo da Igreja, era mentira que o Papa é infalível. E é mentira também, Vitor, que Jesus está transubstanciado na Eucaristia Católica, tá? Então, comigo foi ao contrário. Tudo que os católicos falavam para mim quando eu era católico, depois eu vim saber que era tudo mentira, tá? E como? Através de pesquisas, através de leituras, através de usar o meu raciocínio. Então, eu te dou uma sugestão. Volte para a igreja. Eu não sei de que igreja você saiu. Não sei de que igreja que você vivenciou, se você teve dissabores lá, qual era a igreja que você participou, tá? Eu não sei. Tem muitas igrejas aí que, na verdade, são mais seitas. Um antigo pastor meu chamava de igrejolas. Né? São mais seitas do que igreja. Mais fazem confusão na cabeça das pessoas do que realmente ensinam e nutrem essas pessoas. Mas tem muitas igrejas boas, tá? A maioria delas são igrejas saudáveis. E talvez você não teve a sorte de se deparar com uma igreja dessa, né? Infelizmente. E aí foi engolido pela falácia católica, né? Os católicos, eles gostam de embrulhar muito bem a sua doutrina, né? Nós somos unidos aqui, nós somos a igreja verdadeira, olha a beleza da nossa igreja, nós somos um, nós podemos provar a intimidade da nossa igreja. E assim vem engambelando as pessoas que não conhecem, como o Vitor, história da igreja, né? Infelizmente. Vitor, estou orando por você, tá? Pela sua alma e todos aqueles que assistem o meu vídeo também. Que Deus possa abrir a sua mente e te libertar desta maracutaia doutrinária católica que você se enfiou, infelizmente. Bom, 1 minuto e 46 agora, eu vou terminar meu vídeo. Obrigado a você que esteve até agora comigo. Deus abençoe a sua vida, que você possa também deixar o seu like aí, se inscreva e ajude o nosso canal, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse, tá? Vamos dar continuidade.